De um enorme rinoceronte causando pânico em uma rodovia indiana a um elefante derrubando um carro em um festival, descubra alguns acidentes na estrada com animais, capturados hoje em dia pelas câmeras. Pensa que os hipopótamos são animais calmos e simpáticos? Pense novamente. Se eles parecem um pouco desajeitados quando você os vê, na verdade são predadores formidáveis com um temperamento muito agressivo. Tanto que eles não têm medo de atacar animais ferozes como leões ou crocodilos. De fato, na África do Sul, um motorista de 26 anos de idade aprendeu da maneira mais difícil que os hipopótamos não são apenas gigantes herbívoros gentis. De fato, enquanto ele dirigia o seu Ford 4x4 por uma estrada rural perto do Parque Nacional Kruger, ele ficou cara a cara com um hipopótamo bastante irritado. Em um vídeo postado no YouTube, podemos ver como o homem freia seu veículo na frente do animal, mas o animal decidiu, por alguma razão misteriosa, dar meia volta e correr em sua direção sem hesitar. O animal chegou a ser acusado várias vezes com uma violência sem precedentes. Mas no final das contas, não aconteceu nada para o jovem hipopótamo enquanto ele se afastava calmamente do perigo. No entanto, ele não está disposto a esquecer este momento aterrador, especialmente porque o carro sofreu muitos danos. Algumas pedaladas não são fáceis, e não é este homem chamado Marty que vai alegar o contrário. Ele andava de motocicleta por uma floresta na Nova Zelândia quando teve um mau encontro. Ele estava percorrendo um pequeno caminho quando um carneiro o cortou, determinado a não deixá-lo passar. O animal começou a carregar a bicicleta e a atacou várias vezes. Diante de tal situação, Marty tentou acalmar o carneiro para que ele pudesse continuar seu caminho, mas nada funcionou. Ele conseguiu afastá-lo sacudindo um galho antes de fugir. Entretanto, o homem ainda não estava mais perto de fugir. O animal, com seu orgulho provavelmente ferido, começou a perseguir o motociclista. Por sorte, ele conseguiu fugir do animal, portanto, parece que os carneiros podem ser muito agressivos. E em um país onde há mais ovelhas do que pessoas, é melhor ter cuidado com seus passos. É bem conhecido que os rinocerontes são alguns dos animais mais poderosos do mundo. A prova está neste vídeo do YouTube, publicado em 2018. No parque de safari localizado perto da cidade de Puebla, no centro do México, um rinoceronte macho atacou ferozmente um carro SUV. O imponente animal começou então a bater no carro. Ele até sacudiu o carro com incrível facilidade antes de tentar derrubá-lo, colocando sua cabeça debaixo do para-choque traseiro, mas sem sucesso. O motorista tentou fugir, mas o mamífero o perseguiu por cerca de 10 metros antes de parar de repente. Um contratempo que a família dentro do carro provavelmente lembrará por um longo tempo. E com boas razões. Embora ninguém tenha se machucado, o rinoceronte deixou muitos danos na carroceria. Entretanto, de acordo com o zoológico, este incidente é um caso isolado e as medidas necessárias foram tomadas imediatamente para que isto não volte a acontecer. Mas se esses rinocerontes atacaram um veículo, deve ter um motivo. Eles teriam reagido dessa forma para impressionar uma fêmea em cio. Então, os dois mamíferos foram separados para o bem-estar e a segurança dos visitantes e dos animais. Em 2019, um incidente incomum aconteceu na China, na província de Xinjiang. De fato, acreditando ter visto um cão, um homem chamado Quan decidiu parar na beira da estrada para filmar o animal. Para sua grande surpresa, o homem logo percebeu que o animal em questão era na verdade um urso pardo, já que ele atacava o seu veículo. Naquele momento, Quan mal teve tempo de abaixar as janelas do seu carro para sua segurança. Felizmente, após carregar o veículo do turista, que estava acompanhado por seus colegas, o urso pardo voltou para trás. Para Quan, este ataque foi sem dúvida aterrorizante. Entretanto, ele estava muito feliz por ter tido esse encontro inesperado com o animal. Afinal de contas, é muito raro ver ursos marrons nesta área. Além disso, as autoridades chinesas da vida selvagem explicaram no canal de televisão nacional chinês, CCTV, que era muito raro os ursos se aventurarem tão perto das estradas. Ele deve ter descido da montanha para procurar alimento. Em qualquer caso, uma coisa é certa: esta sequência de vídeo é suficiente para assustar mais de uma pessoa. No estado de Assam, Índia, um motorista filmou um enorme rinoceronte pesando mais de 2 toneladas perseguindo carros em uma rodovia e causando pânico entre os motoristas. É claro, os motoristas fizeram tudo o que puderam para evitar a violenta investida do animal. E como você pode ver nesta sequência de vídeo, o primeiro carro freou suavemente antes de acelerar. Quanto aos outros carros, eles optaram pelo contrário. Mas o rinoceronte perseverou. Ele evitou mesmo por pouco um carro que tinha se refugiado em um canto da estrada. O que se seguiu foi o caos envolvendo 4 motoristas que ficaram visivelmente sobrecarregados pelos eventos.
Cada um deles conduziu em uma direção diferente para escapar do animal. Finalmente, depois de enfrentar dois grandes obstáculos, uma van e um SUV, o animal optou por ir para um campo. Quem diria que visitar a Índia poderia ser tão perigoso? De qualquer forma, se nenhum desses motoristas foi ferido por este súbito ataque de rinocerontes, eles provavelmente nunca esquecerão este infortúnio. Afinal, não é todos os dias que um animal tão feroz decide atacar carros na beira da estrada. Uma sequência filmada em Avoyelles Parish, Louisiana, Estados Unidos, prova que é bom não dar de cara com jacarés. E a prova vem deste homem que ficou cara a cara com um réptil enquanto dirigia seu caminhão. Como o animal era relativamente pequeno, o motorista pensou que ficaria assustado e, sobretudo, que estaria protegido na borda do seu veículo. Então ele avançou lentamente, esperando que o animal acabasse recuando. Mas ele estava muito enganado. Ele disse, honestamente, eu pensava que o jacaré iria dar a volta e correr na direção oposta. Infelizmente para ele, o réptil fez exatamente o contrário. Longe de se assustar com a máquina, o jacaré estava visivelmente zangado e contra-atacou com vários golpes de seus dentes. Ele até conseguiu desmontar uma parte inteira da frente do veículo. O homem disse, ele pulou na frente do meu caminhão e arrancou completamente o para-choques. Entretanto, uma vez que o jacaré se afastou, ele removeu o resto do para-choques e seguiu seu caminho. É de se acreditar, portanto, que este homem não ousará desafiar novamente um jacaré, cuja mandíbula é uma das mais poderosas do reino animal, juntamente com a de crocodilos marinhos. Não é de se admirar que um para-choques não possa resistir ao animal. Enquanto os habitantes de Thrissur, no estado de Kerala, no sul da Índia, participavam do festival local de Ambalapura, o proprietário do elefante perdeu o controle de um deles. Evidentemente muito zangado, o animal, deixado à sua sorte, derramou tudo em seu caminho. Como resultado, ele começou a atacar os poucos veículos presentes, incluindo um carro. Nós o vimos se aproximar de um carro e começar a empurrá-lo, disse um dos frequentadores do festival, Ajit Kumar, que conseguiu captar imagens da cena em seu telefone. Ele acrescentou, ele virou o carro uma e outra vez até empurrá-lo para o final do estacionamento. Daí ele andou até uma motocicleta e a empurrou antes de começar a atacar outro carro várias vezes. Parecia muito fácil para ele empurrar e virar esses veículos pesados dessa forma. Quando a besta se acalmou, o proprietário foi capaz de controlá-la para evitar que causasse mais estragos. Felizmente, ninguém no local foi ferido pelo elefante, que pode pesar até 5 toneladas no caso de um macho adulto. Mas se o animal era tão agressivo, provavelmente era devido ao calor ou ao barulho causado pelas festividades, o que poderia tê-lo assustado ou perturbado. Afinal, é muito raro que um elefante se comporte dessa maneira. Sabemos que atropelar certos animais selvagens pode ter consequências catastróficas na estrada. Começando com os touros, a prova está neste vídeo impressionante. Durante um festival na região de Guadalajara, Espanha, no qual são apresentados touros, um deles escapou para a rua e decidiu atacar tudo que se movia, especialmente um Nissan Terrano. Determinado a capotar o veículo, o touro levantou o carro grande pela força dos seus chifres antes de perfurar a roda dianteira direita. E isso não é tudo. O animal, fora de controle, até mesmo rebenta o sistema de resfriamento do veículo ao mesmo tempo. Várias tentativas de revolta orquestradas pelo touro seguem uma após a outra, sem atingir seus fins. Somente depois de um tempo, o animal joga a toalha. No entanto, o bovino, sempre muito zangado, continuou sua ofensiva caminhando em direção a outra presa. Neste caso, os participantes do festival. Felizmente, os passageiros do carro não foram feridos. Entretanto, os 20 segundos que o touro atacou seu veículo devem ter parecido uma eternidade. Abaixo estão imagens de vídeo de um cavalo esmagando um carro em uma estrada no meio do deserto israelense. Sim, você ouviu bem. Quando o motorista estava dirigindo calmamente, de repente ele viu 3 fios de cabelo no ar. Enquanto os 2 primeiros cavalos conseguiram evitar o obstáculo, o terceiro tentou pular por cima do veículo, mas sem sucesso. O cavalo pousou em cima do carro, quebrando o para-brisa. No entanto, a cena filmada pelos turistas mostra que o cavalo continuou seu caminho, quase como se nada tivesse acontecido. Em todo caso, esse é um acidente muito incrível. Quanto ao motorista, ele provavelmente ficou aterrorizado com esse evento inesperado. Felizmente, no entanto, ele não sofreu nenhum ferimento grave. Agora cabe a você nos dizer nos comentários qual dessas sequências de vídeo mais o surpreendeu. E a propósito, se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e você não perder nenhum de nossos próximos vídeos.